Fala galera, beleza? Sou o Jeff Bruxado e nessa aula eu vou estar ensinando vocês a como criar um servidor para hospedar os seus sites e os seus domínios comprados, beleza? Então eu espero que vocês curtam essa aula aqui, eu vou tentar ser o mais breve e mais didático possível para conseguir passar todas as informações para vocês, tá? Então lembrando que caso vocês fiquem com alguma dúvida, escreve aqui nos comentários ou me envie uma mensagem direct lá no Insta que eu vou te responder por vídeo também, beleza? E caso a dúvida seja muito pertinente aí, que vai ajudar muita gente, eu gravo um vídeo aqui também respondendo essa dúvida, beleza? Então, bora pra aula! Bom pessoal, então a plataforma que a gente vai estar utilizando aqui para realizar a criação do nosso servidor para hospedar múltiplos domínios, então lembrando que a criação desse servidor te abre possibilidade de configurar múltiplos domínios dentro dele, então tu vai usar apenas um servidor e vai conseguir hospedar diversos sites, tá? Então, por exemplo, vai ter o Jeff Bruxado 1, o Jeff Bruxado 2, o Jeff Bruxado 3, tu pode criar subdomínios e tudo mais, então tu vai ter uma maior liberdade aí, tu vai pagar um preço muito mais barato para hospedar diversos domínios em um único lugar, tá? Nesse quesito escala, é muito bom ter um servidor único, tá? Então eu recomendo fortemente que vocês façam a utilização, porque vocês vão ter o controle total e vocês vão ter maior facilidade para estar escalando teu servidor caso tu tenha necessidade, caso tu tenha muito acesso no teu site depois de um tempo, beleza? Então eu recomendo fortemente, e a plataforma que a gente vai estar utilizando aqui vai ser a DigitalOcean. Bom, na DigitalOcean, eu já utilizo a DigitalOcean há algum tempo, tá? Então eu tenho um código de convite e caso tu esteja criando tua conta pela primeira vez aqui, se tu usar o meu código, tu vai ganhar $100 pra tá conseguindo usar aí durante 2 meses, beleza? Então praticamente tu vai ter 2 meses de hospedagem gratuita. Isso é muito top, tá? Então não deixe de usar o link aqui que eu vou deixar na descrição. Acessando aqui o site, tu vai ter algumas informações que tu não tem necessidade de saber em relação à plataforma, então vamos ser o mais breve possível aqui e te levar direto ao objetivo, beleza? Então aqui primeiro tu vai ter que realizar a criação de uma conta, tu pode vir aqui no sign up, ou tu pode também vir aqui e fazer o login com a tua conta do Google, que vai facilitar demais, beleza? Depois de tu fazer o login com a tua conta do Google, ou preferir fazer a criação manual, tu vai ter que informar lá os teus dados padrões assim de cadastro. E depois tu vai lá para a área de painel de configurações ali, o teu painel que eles disponibilizam para tua conta, beleza? Então eu vou estar realizando o meu login aqui na plataforma para estar mostrando para vocês como que a gente cria um servidor. Então vamos lá, vou estar acessando aqui o sign in, beleza? Tranquilo. Tá clicando aqui em sign in, beleza? Me logando. Tranquilo. Beleza, pessoal, não se assustem com esse painel, beleza? Porque tem bastante informação nele, mas a gente não vai utilizar a maioria delas. Então aqui vocês vão se deparar com um painel cheio de informações e provavelmente aqui na primeira acesso de vocês, essas informações aqui vão estar vazias. Então vai ter 0 droplets, vai ter 0 domains, então aqui eu tenho vários, então aparece aqui todas as minhas informações, tá? Esse daqui é o primeiro painel que tu vai ter ao entrar na plataforma. Então, como que a gente faz para estar criando o servidor aqui dentro da plataforma? Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é muito simples. A gente vai estar acessando aqui o canto superior direito no Create. E aqui no Create a gente vai estar selecionando a opção de Droplets, tá? O restante das opções aqui tu ignora por hora. Então vamos lá, Droplets. Vamos acessar aqui a opção de criar um Droplet. E aqui na opção de Droplet tu vai ter múltiplas opções. Então eu vou guiar vocês para a opção que eu mais me adequo, tá? Então caso tu tenha mais conhecimento em relação a servidores e tudo mais, tu pode selecionar a opção que mais se adeque ao teu fit, tá? Mas beleza, então fica tranquilo com isso, que me segue aqui que vai dar boa, tá? Então vamos lá. A distribuição eu sempre seleciono aqui a primeira opção, que é a Ubuntu, que é a que eu tenho mais prática também. O plano aqui eu sempre seleciono o básico também, como é um site que a gente vai estar criando do início, assim, então a gente não precisa de uma carga muito poderosa, então eu vou selecionar aqui a opção mais barata possível. Então deixa eu procurar aqui, ó, vou selecionar aqui o regular Intel with SSD, então eu vou estar selecionando essa opção aqui de $5 por mês, tá? Que, porra, $5 por mês ali já vai conseguir segurar muito tráfego, tá, no teu site. Então, cara, tu só vai precisar de mais do que isso caso tu tenha um e-commerce que receba muito acesso. Então, se tu vai ter um blog, um site institucional ali só para te cadastrar e-mails e tudo mais, então tu não vai precisar de algo tão grande, tá? Tão poderoso assim. Mas caso tu tenha necessidade, tu consegue escalar isso muito fácil aqui dentro da plataforma. Então tu só vai clicar 1 ou 2 botões ali e tu vai estar aumentando o processamento aí da tua máquina para conseguir suportar esse tráfego que tu vai ter necessidade no futuro, beleza? Eu espero que tu tenha necessidade, né? Então, beleza, vamos lá.
Selecionei o plano básico, CPU Options aqui eu selecionei a opção de $5. A gente continua descendo aqui e eu vou estar selecionando essa opção de Nova York, que já vem selecionada como padrão, né? Tranquilo, continuando descendo aqui, a VPC Network não tem nada para configurar aqui. Aqui a gente não precisa selecionar nenhuma opção, que é Additional Options, beleza. Aqui eu prefiro sempre criar a minha senha, então eu vou estar criando uma senha aqui, uma senha que eu uso padronizadamente. Então eu recomendo que vocês utilizem uma senha poderosa aqui, tá? Porque é bem importante que vocês tenham uma grande segurança no servidor, que essa senha aqui vai ser utilizada para quando tu for estar realizando o acesso dele, tá? Então vamos lá, vou colocar uma senha qualquer aqui que eu sempre utilizo. Ó, ele até fala que eu preciso, precisa ter uma letra maiúscula, pelo menos 8 caracteres, precisa conter pelo menos um número e não pode terminar com um caractere especial. Então vamos lá. Então eu vou colocar aqui o nome do meu hostname. Geralmente eu coloco o nome do meu servidor, então eu colocaria, por exemplo, aqui Jefferson.bruxado ou Jefferson-bruxado aqui só para registrar, tá? Então não tem necessidade de estar colocando um nome muito robusto também. Aqui as tags tu não vai precisar utilizar também, essa opção tu pode ignorar. Tu vai selecionar o projeto, né, que vai ser o... Aqui vai estar aparecendo o nome da tua conta padrão, do teu e-mail padrão, que ele já cria um projeto automaticamente, tá? Então tu deixa essa opção padrão selecionada e aqui a gente não precisa por hora estar selecionando a opção de habilitar backups, tá? Porque provavelmente no início a gente não vai ter necessidade disso e também a gente consegue fazer os backups lá dentro do site de forma diferente que não seja cobrada pelo servidor, tá? Então, beleza. Preenchidas as informações, a gente vai vir aqui e vai criar o Droplet, tá? A gente vai criar o nosso servidor, então é só clicar aqui em Create Droplet e o teu servidor ele já vai estar gerado, tá? Tranquilo, servidor gerado aqui, ele vai estar aparecendo uma barra de progresso, que o servidor está sendo criado, tá? Então, depois que o servidor ele tiver criado, aqui vai começar a ser exibido aqui com esse sinalzinho verde aqui de Active, tá? Tá carregando, show de bola. Beleza, agora a gente tem um servidor disponível aí pra gente estar utilizando, tá? No nosso domínio. E com isso, pessoal, a nossa aula vai ficando por aqui. Então, se tu curtiu a aula, não esquece de deixar um like aqui embaixo, também se inscrever no canal, caso tu ainda não esteja inscrito. Também me segue lá no Insta, que caso tu tenha alguma dúvida, me manda um direct lá que eu te respondo por vídeo também, tá? Não esquece também de, caso tu tenha algum colega aí, algum amigo que esteja com essa mesma dúvida, de compartilhar esse tutorial com ele, porque vai ajudar e a gente vai criar uma corrente do bem aqui, difundindo conhecimento, beleza? Então, muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Eu espero vocês na nossa próxima aula, que vai ser relacionado a como tá fazendo o link entre o nosso servidor e o nosso domínio. Como que a gente vai estar configurando o nosso domínio para estar recebendo aqui o nosso servidor. E numa próxima aula eu vou estar ensinando a como configurar esse servidor com o teu domínio para estar conseguindo instalar a ferramenta de criação de site. Geralmente a que eu utilizo aqui é a WordPress, tá? Que ela é open source, então vai ser bem massa aqui esse tutorial e eu espero que vocês curtam, beleza? Eu espero vocês na nossa próxima aula. Um abraço a todos, falou!